vamos conversar sobre Pedra no Céu, do Isaac Asimov. O livro vai trazer 3 histórias que aos poucos vão se entrelaçando. Primeiro nós temos o Joseph Schwartz, um alfaiate aposentado que vive em Chicago. Um certo dia, ao andar pelas ruas da cidade, ele acaba desaparecendo. Ao acordar, o homem percebe que está em um lugar estranho, completamente diferente de onde ele vive. Ao vagar pelo local, ele encontra uma casa e descobre que nela habitam pessoas fluentes em um idioma que ele nunca escutou. Depois nós temos o Bel Arvardan, que é um arqueólogo que apresenta uma teoria bastante criticada e vista como absurda por várias pessoas. Ele, que é um habitante do setor de Sirius, acredita que a Terra, considerada a periferia do Império Galáctico, seria o berço da humanidade. Por conta disso, ele é enviado para a Terra com o objetivo de encontrar indícios de uma população primitiva. E por fim, nós temos o Dr. Shecht, um cientista que recentemente inventou um aparelho inovador. O instrumento, denominado sinapsificador, seria capaz de estimular avanços na mente humana, tornando os indivíduos mais evoluídos mentalmente. No entanto, os testes desse instrumento ainda não foram finalizados, já que há uma escassez de voluntários. Inicialmente, esses homens não têm nada em comum. Aos poucos, as suas vidas vão se cruzando. No início do livro, nós temos então o Joseph Schwartz, que é esse alfaiate aposentado, e logo após ele desaparecer, é retratado um diálogo entre 2 cientistas que estavam realizando um experimento com urânio. Logo depois, a gente descobre que esse experimento deu errado e que o seu resultado interferiu diretamente na vida do alfaiate. Alguns capítulos depois é introduzido o Bel Arvardan, que é então esse arqueólogo recém-chegado na Terra com o propósito de investigar as partes radioativas do território do planeta e buscar indícios de uma antiga civilização. E, por fim, através de um comentário desse arqueólogo, é apresentado o Dr. Shecht, responsável por esse instrumento capaz de estimular avanços na mente humana. No início da obra, então, essas histórias começam a se entrelaçar, portanto, a maneira como isso ocorre não é um spoiler. Mas eu acho que é muito mais legal sentir a confusão no começo da história, ficar sem entender muito bem o que está acontecendo e descobrir a conexão entre esses personagens durante a leitura. Por isso eu vou falar mais sobre alguns outros aspectos do livro. Pedra no Céu foi escrito em 1950, porém a maneira como a comunidade imperial foi retratada aqui se relaciona muito bem com a sociedade atual. Esse livro, que foi escrito há mais de 50 anos, retrata vários comportamentos da nossa comunidade nos dias de hoje, o que é uma tristeza, né? O principal elemento que pode ser encontrado tanto na comunidade imperial aqui como na nossa sociedade é o preconceito, a discriminação. Isso ocorre porque o livro vai se passar, então, em um futuro no qual vários planetas já foram descobertos e acabaram formando um império chamado Império Galáctico. Esse império, inclusive, vai servir de base para outra série do autor, que é a série Fundação. Nesse império, a Terra é considerada a periferia porque o planeta está contaminado por radiação, de modo que os habitantes do restante do império acreditam que as pessoas terráqueas são apenas transmissoras de doenças por conta, então, da radiação, e por isso não devem se misturar com o restante do império. Com isso, a gente acaba tendo essa visão, então, de que os terráqueos são seres inferiores. Então, em vários momentos do livro, existe um comportamento muito preconceituoso dos personagens que vivem em outros locais do Império com relação aos terráqueos. Eles tratam os habitantes da Terra com aversão e desdém. E isso pode ser encontrado, então, em uma passagem que eu separei aqui, na qual um dos personagens diz o seguinte: dizem que terráqueo bom é terráqueo morto, e que mesmo nesse caso eles costumam feder, então riu de maneira descontrolada. Então a gente vai ter muito esse preconceito, essa discriminação, que seria equivalente então ao racismo que acontece na atualidade. Além disso, nós temos vários outros comportamentos desses cidadãos imperiais que se relacionam muito com a sociedade dos dias de hoje, o que é muito triste, né? É muito triste saber que o Asimov imaginou um futuro
e que esse futuro se concretizou antes mesmo de serem descobertos esses outros vários planetas aí que formariam então um novo império. Então, com certeza, o que eu mais gostei no livro foi a maneira como Asimov conseguiu retratar essa sociedade e os pontos que ele levantou aqui. Eu fiz várias marcações e eu gostei demais desse aspecto da leitura. E já me falaram então que o Asimov costuma fazer isso em todos os seus livros e isso só me deixou com ainda mais vontade de ler outras coisas do autor. Esse foi o meu segundo contato com o Asimov, o primeiro aconteceu através de Robô, e como eu já disse, eu quero muito ler outras coisas dele, principalmente a série Fundação, que como eu falei, foi baseada então no universo criado aqui em Pedra no Céu. A escrita e a história desse livro são muito envolventes, então eu recomendo bastante essa leitura, principalmente se você está começando a ler ficção científica ou se você quer começar a conhecer os trabalhos do Asimov. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês já leram esse livro, me contem nos comentários o que vocês acharam. Não deixem de clicar em gostei, se inscrever para receber os próximos vídeos e acompanhar o Frasco Perdidas nas redes sociais. Um beijo e até a próxima!